Olá, internauta do Brasil e de todo o mundo. Está começando agora mais um programa Esporte na Rede pelo site da UpTV. Estamos ao vivo hoje para falar de muitas coisas legais. Campeonato Brasileiro, vamos falar um pouquinho da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana, que já está aí na primeira fase e vai ter os confrontos dos brasileiros na segunda fase. Vamos falar bastante dos clássicos, do Clássico Carioca, do Clássico Paulista, do Cruzeiro que sobra neste Campeonato Brasileiro. E vamos falar também hoje sobre a seleção da Costa Rica. Afinal, a nossa convidada de hoje é para justamente a gente bater um papo sobre a grande sensação dessa Copa do Mundo aqui no Brasil e tenho certeza que você vai curtir muito esse programa. Estou aqui hoje apresentando mais uma vez no lugar do Leandro Martins, que está de férias, mas semana que vem ele estará de volta. E primeiramente já vou tocar uma bolinha aqui de primeira com ela, a simpatia da bola, Luciane Bruno. Boa noite. Boa noite, PA. Feliz em te ver novamente. Semana passada, infelizmente, eu não consegui chegar, né? Fora o trânsito, o ônibus quebrado, enfim. Você não veio com o Toninho? Não vim com o Toninho. Quero mandar um beijo pro Toninho, que hoje eu peguei o ônibus com ele, por isso que eu consegui chegar, PA. Então, quero mandar um grande beijo pra ele. E, claro, boa noite pra você aí de casa. Boa noite para Alexandre Aníbal, para o Mário, né? Cadê o Mário? Está aqui hoje no Esporte na Rede com a gente. E, claro, pra Sofia, nossa convidada, que já o PA apresenta ela pra vocês aí de casa. E também boa noite à nossa plateia que está aqui hoje, Thaís Herrera, que faz aniversário. Muitas felicidades, parabéns. E, claro, muitos anos de vida e sucesso, né? E se você aí de casa também quiser aí comemorar seu aniversário um dia no Esporte na Rede, mande um e-mail pra gente, tá? No PGM Esporte na Rede, né? @gmail.com.br. PGM Esporte na Rede, @gmail.com.br, tá? Temos também aqui, né, a pergunta da noite para você, que eu já vou deixar de imediato para você de casa, que é a seguinte, tá? O Palmeiras conseguirá se recuperar no Campeonato Brasileiro? Sim ou não, na sua opinião, e por quê, né? O Palmeiras conseguirá se recuperar no Campeonato Brasileiro, na sua opinião? Mande a sua resposta via Facebook ou, se não, também aqui pelo site da UpTV. Na opção Participe, você manda a sua pergunta, o seu comentário e a sua participação. Temos também, né, um canal direto via Facebook, deixar sempre claro que é ao vivo, então você pode adicionar a gente no Facebook Esporte na Rede, que a gente está aqui ao vivo para você de casa, você pode mandar perguntas, comentários, fique à vontade. E, claro, nosso e-mail, repetindo, pgmesportenarede@gmail.com, pgmesportenarede@gmail.com, sem o BR, né, no começo eu falei BR, eu me enganei, então é .com, para você de casa participar do Esporte na Rede. E, claro, estou aqui esperando a sua participação, não é mesmo, PA? É isso, Luciano. Meu amigo Guilherme já está lá pondo a mão na cabeça, desesperado. Ele que é palmeirense, centenário do Palmeiras, mas o Palmeiras está passando aí por um momento difícil de novo. Mas nós vamos falar bastante sobre o Palmeiras, coisas ruins, mas também coisas boas. Pode esperar. Antes de a gente tocar a bola aqui do Brasileirão, apresentar o nosso primeiro comentarista presente aqui hoje, Alexandre Aníbal, a Enciclopédia da Bola. Boa noite. Boa noite, PA, Mário, Luciane, nossa convidada, que daqui a pouco será muito bem apresentada. Parabéns, viu, Thaís? Olha, muitas felicidades para você. A Thaís sempre presente aqui conosco, prestigiando. Bom, destaque falando rapidinho da equipe de vôlei do Brasil, né? Que mais uma vez, brilhantemente, na última rodada do Grand Prix lá na Ásia, perdia o jogo por 2-0 contra a seleção dos Estados Unidos e virou de uma forma esplendorosa, brilhante, por 3-2. E depois aí passou o carro na Tailândia e na República Dominicana, ganhando de 3-0 essas duas partidas. E agora a equipe do Brasil vai jogar a fase final, né, do Grand Prix. Já sabe o adversário, vai ser a Turquia, né? Turquia, Rússia e a China, se não me falha a memória. Então essas seleções, que também são muito boas, né? Elas tentarão impedir com que a seleção brasileira caminhe para o seu 10º título de Grand Prix de vôlei feminino. Então, parabéns aí mais uma vez às meninas, mostrando o que há de melhor aí hoje no futebol mundial feminino, no caso aí, a seleção brasileira. Grande trabalho do Zé Roberto Guimarães. Realmente, a seleção brasileira vai caminhando a passos firmes rumo a mais um título e, sem dúvida, o vôlei que continua em alta. Mesmo o masculino não ter conquistado aí a Liga Mundial, mas também o Bernardinho está ajustando, está numa entre-safra, mas o time masculino também é interessante e vai bem na disputa do Mundial, certamente. Deixa eu também dar o parabéns para a Thaís Herrera. Parabéns, viu? Muitas felicidades, mas assim, cadê o bolo? Ela ficou, ela não trouxe o bolo, viu? Tudo bem, depois a gente acerta isso. Mário Cardoso, boa noite, como vai? Tudo bem?
Boa noite, Paulo Ronaldo Lima. Boa noite, Alexandre Aníbal, Luciane Bruno. Parabéns, Thaís. Boa noite a todos os amigos do UpTV, do Esporte na Rede. Leandro tá voltando, saudade de você aí. Um abraço, seja bem-vindo. Destaque inicial, eu queria falar sobre a conquista do São Lourenço, que venceu a Copa Libertadores da América na quarta-feira passada. A gente trabalhou acompanhando essa partida para poder falar no intervalo do jogo da Copa do Brasil, que a Web Rádio ABC transmitiu. O São Lourenço ganhou com 1-0, gol de pênalti, o estádio lotado, muita festa para o torcedor argentino, que ainda, esse torcedor, um dos 5 grandes argentinos que não tinha a Copa Libertadores. Festa, 43 mil pessoas presentes, torcedores do São Lourenço. O time do Papa venceu a Libertadores numa final fraca tecnicamente, com gol de pênalti marcado pelo Ortigosa. Quando foi pular a placa, eu falei, nossa, como é que vai conseguir? Conseguiu. Então, destaque para o vencedor da Copa Libertadores da América, que é o São Lourenço. Aproveitar a deixa do esporte fugir do futebol, falar do Campeonato Mundial de Basquete, que começa dia 30 de agosto. A seleção brasileira jogou um amistoso agora, no final de semana, contra os Estados Unidos, ficou 20 pontos atrás. Ainda é essa aí a diferença que separa o basquete brasileiro do basquete americano. Mas é interessante norte-americano, a gente acompanhar o Mundial de Basquete. Quem sabe a Web Rádio ABC não transmite uma partidinha dessa aí, eu me candidato. Sugestão, hein? Boa sugestão. Mas olha, daqui a pouco a gente vai falar das transmissões, viu? Tem muito futebol essa semana aí. Daqui a pouco eu vou passar a agenda para você, viu? Tá bem legal. Essa semana, olha, o Brunão, o Jacobucci, fizemos lá uma reunião e definimos vários jogos. Vai ser bem legal. Bom, e hoje nós temos aqui uma convidada, nós vamos falar sobre a seleção da Costa Rica, ela que é costarriquenha. Eu apresento para você ela, Sofia Rodrigues Segreda. Boa noite, tudo bem, Sofia? Oi, boa noite, tudo bem? E vocês? Tudo Que jóia. bom. Nossa, eu estou muito feliz e obrigada a vocês pelo convite. Sim. E parabéns para a Thaís também. A Sofia que veio ao Brasil acompanhar a Copa do Mundo, veio também fazer uma visita aqui aos familiares, né? Bom, tá gostando do Brasil? Nossa, estou gostando muito do Brasil. O brasileiro é muito bom, o paulista é muito simpático, né? Que bom. Aí eu vou embora sexta-feira para Costa Rica, mas adorei o Brasil. Estou Que bom. apaixonada. Então vai voltar mais vezes, certamente. Com certeza eu vou voltar. Tudo bem. Ela que conhece e acompanha a seleção da Costa Rica e por isso a gente vai bater esse papo hoje. Eu já vou começar aqui com a primeira pergunta, que é claro, a pergunta padrão, depois de passar uma Copa do Mundo, a Costa Rica chegar às quartas de final. Como que foi isso? É claro que você não retornou lá para o seu país, mas pelo que você conversou com amigos, familiares, qual foi o tamanho da repercussão desse desempenho da Costa Rica na Copa do Mundo? Nossa, foi como se a Costa Rica ganhara a Copa do Mundo, juro. Para nós foi incrível. Foi a primeira vez que conseguiu chegar até quartas de final. E o povo da Costa Rica adora o futebol. Tipo, é uma paixão para nós. Então, foi incrível. É o esporte número 1 lá? É o esporte número 1 lá. Legal, bacana. Já vou tocar para vocês, comentaristas, para falar de seleção de Costa Rica, que temos muitos assuntos lá. Mário? Bom, Sofia, obrigado por ter vindo aqui ao Esporte na Rede. É um prazer estar com você aqui. Várias conversas já teve lá na Web Rádio ABC. Queria te perguntar, a gente vindo para cá, conversou inclusive lá na Web Rádio, o PH comentando a partida, fez uma pergunta para você e que na hora você ficou, não entendeu muito bem. O torcedor costarriquenho é chamado de tico, né? E aí você, agora eu entendi o que ele tinha perguntado. Então aproveita, responde o PH, por que o torcedor costarriquenho é chamado de tico? Tá. Aí, esses dias eu não consegui entender muito bem a pergunta, mas nós somos chamados de chicos, tico, tica, porque a gente fala muito com diminutivo. Então, tipo, carrocita. Então, por causa disso, falar com diminutivo, muitas palavras no final tem tico, tica. Então, por isso que as pessoas nos chamam de ticos ou ticas. Legal. Aníbal? É um apelido nacional costarriquenho esse? Todos o costarriquenho é conhecido? Todos. Interessante. Interessante mesmo. Muito bacana. bom. Sofia, como que foi, assim, obviamente, acredito que muito poucas pessoas imaginavam que a Costa Rica ia chegar tão longe assim. Eu estive no jogo Holanda e Costa Rica, lá em Salvador, né? Infelizmente a Costa Rica não passou, a gente teve lá, foi 0-0, a Costa Rica jogou duro, fez frente à Holanda, né? Basta dizer que o Brasil perdeu de 3-0 e a Costa Rica não deixou que a Holanda fizesse nenhum gol. Então, apresentou uma defesa muito sólida, né? Realmente trabalho
do Jorge Luiz Pinto, um trabalho excepcional. Jorge Luiz Pinto, que inclusive se formou na USP, se não me falha a memória, né? E torce pro Corinthians, né? Um caso aí bastante curioso, né? Uma declaração de amor ao Corinthians mesmo na sua passagem aqui pelo Brasil. Pois é porque ele estudou aqui na USP em 77, foi bem na época da quebra do jejum. Bom, voltando ao tema, existia a possibilidade... Qual era o sentimento do povo costarriquenho antes da Copa? Até porque a Costa Rica caiu num grupo com a Itália, a Inglaterra e o Uruguai. Então, qual foi o sentimento antes da Copa? Assim, o que as pessoas na Costa Rica, qual era o sentimento assim da maioria da população? Assim, no dia do sorteio foi triste. Pegar três campeões do mundo, nossa, aí a gente tava triste, né? Mas aí depois eu conversava com meus amigos e com meus irmãos, e meu irmão falava, nossa, a gente vai para uma Copa para jogar com os melhores times, né? É a única oportunidade que a Costa Rica tem para jogar contra o Uruguai, a Itália e a Inglaterra, né? Aí eu não acreditava que a gente ia conseguir, tipo, passar. Eu vou falar a verdade, não acreditava nisso. Ainda mais em primeiro. Mas a gente tinha esperança, né? Aí a Costa Rica, eu nunca vi a Costa Rica jogar assim, desse jeito, né? Aí foi muito legal. Mas posso te falar que eu acho que poucas pessoas acreditavam que a Costa Rica ia conseguir passar para oitavos de final. E desses 3 jogos, desculpa, Pé, para emendar uma pergunta, porque a gente fez o material do Cadeira Cativa, né? A gente acompanhou esse jogo que o Aníbal viu no estádio, eu estava assistindo com ela. Das vitórias na primeira fase, contra o Uruguai, que foi a primeira, 3-1, né? Mas depois teve contra a Itália também, 1-0. Eu ia te perguntar qual das duas foi mais saborosa, né? E já que o Aníbal já falou sobre o treinador da Costa Rica, a gente sabe que o treinador costarriquenho não renovou, né? Tinha feito algumas solicitações. Fala um pouco para o torcedor amigo do Esporte na Rede, como que aconteceu a saída do técnico do comando da seleção da Costa Rica? Tá legal. Bom, da partida entre a Itália e o Uruguai, qual foi a melhor? Sim. Eu acho que para mim foi contra o Uruguai, porque antes de começar a Copa, um jornal do Uruguai falou que nós éramos Costa Pobre. Então isso foi para nós, mexeu nos costarriquenhos, né? Provocar os costarriquenhos. Isso. Então, para mim, ganhar eu acho que foi 4-1. 3-1 de Uruguai foi o meu melhor dia, né? Aí, com o técnico da Costa Rica, bom, muitos jogadores falaram que ele humilhava os jogadores, né? Que ele era muito exigente, que ele não se dava muito bem com o juiz, que teve problemas com o Keylor Navas, né? Aí a federação decidiu que ele não continuara com a seleção da Costa Rica. Foi uma decisão da Foi uma decisão da federação, sim. Aí, bom, eu não concordei. O jogador da Costa Rica costuma ser muito, a gente fala, mimado. Não sei se vocês falam. Sim. Ele não Sim. gosta... Não é muito diferente daqui, não. Dos daqui também não, viu? Ele não gosta que o técnico exija, né? Ele não gosta do trabalho forte, né? Para mim, o Jorge Luiz Pinto foi excelente. Eu desejaria que ele tivesse continuado, né? Ele começou um processo bem legal, então. Uma coisa que eu te pergunto aqui a seleção jogou muito diferente do futebol que se joga lá dentro da Costa Rica? Foi uma surpresa o jeito que a equipe se portou dentro de campo ou é similar, é desse jeito que se joga lá? Não, foi com totalmente certeza diferente. uma surpresa, foi totalmente diferente. Eu acho que a vantagem foi que a maioria dos jogadores dessa seleção jogam no exterior, jogam na Europa. O futebol costarricenho é ruim, mas juro, não é bom. A primeira divisão da Costa Rica tem que aprender muitas coisas. O jogador da Costa Rica tem que aprender muitas coisas. Então, é bem diferente como a Costa Rica jogou na Copa do Mundo e o campeonato da primeira divisão da Costa Rica.
Perfeito. Aníbal, mais uma, rapidinho pra gente entrar no Brasileirão. É gozado, a Sofia falou dos jogadores que jogam no exterior, não, os costarriquenhos. O Joel Campbell, né? Ele foi contratado pelo Arsenal, só que ele nunca jogou pelo Arsenal. Vocês sabem o motivo? A Sofia deve saber. É. Ele não conseguiu visto de trabalho para conseguir jogar na Inglaterra. Rapaz. Aí o Arsenal começou a emprestar o jogador para lá e para cá. Pra cá e ele não jogou. Também, o Arsenal comprou o Campbell quando ele tinha 19 anos. Ele estava muito novo. Também aí falaram que eles iam emprestar o Campbell para ele tipo se formar. E aí depois ele voltaria para o Arsenal. Agora ele está no Arsenal. Finalmente. Finalmente agora ele vai jogar pelo Arsenal. E agora o Keylor Navas também. no Real Madrid. Agora Navas. uma disputa muito feroz, né, entre o Casillas e o Keylor Navas, né? Que aliás para mim foi o melhor goleiro da Copa. A gente fez uma enquete lá no escritório, enfim, alguns amigos meus pra gente fazer a seleção da Copa. Eu coloquei Keylor Navas como o melhor goleiro da Copa do Mundo. O Keylor Navas levou a Costa Rica até quartas de final para mim. Foi Exatamente. ele. Não, foi O time. Goleiraço. E ele era do Levante, hein? Ele jogava na primeira divisão da Espanha. No final do Campeonato da Espanha, ele foi o melhor goleiro da BBVA, que é a Liga Espanhola. Sim, legal. Então. A gente vai falar daqui a pouquinho mais, que a conversa tá boa, mas a gente tem que falar de Campeonato Brasileiro. Guilherme, vamos colocar aí os resultados, a classificação. No sábado, nós tivemos Goiás 1, Internacional, Goiás 0, Internacional 1. E depois Corinthians 1, Bahia 1. Corinthians vacilando em casa, hein? Empatando aí diante do Bahia na Arena Corinthians. O Internacional sofreu um pouquinho para ganhar do Goiás. Domingo, Cruzeiro 3, Santos 0. Eu assisti esse jogo, o Cruzeiro atropelou o Santos, não deu colher de chá. Passou fácil. Primeiro gol irregular. O primeiro gol irregular. Grêmio 2, Criciúma 0. Vitória 0, Chapecoense 0. Aí você tá vendo ali aquela bolinha azul, com a bolinha também do Esporte na Rede. Nós transmitimos Palmeiras 1, São Paulo 2. Este que está aqui no estúdio, o Mário Cardoso, narrou este jogo no domingo. Coritiba 0, Flamengo 1. Esses jogos foram as das 16 horas. Aí a gente passa para os jogos das 18h30. No Mané Garrincha teve Botafogo 2, Fluminense 0. Jogo também transmitido pela Web Rádio ABC e a Jornada Esporte na Rede. Um abraço para o Matheus Furlan, que também narrou muito bem essa partida. E Figueirense 2, Atlético Mineiro 2, Sport Recife 1, Atlético Paranaense 1. Esses foram os jogos das 18h30. Vamos para a classificação. Cruzeiro sobra, está ali na liderança com 33 pontos. O Internacional, com a vitória no sábado, chegou a assumir a liderança, mas o Cruzeiro confirmou a vitória no domingo. Então tá, Cruzeiro 33, Internacional 31, Corinthians 26, Fluminense 26, São Paulo também 26. Aliás, uma retificação, Corinthians 28, Fluminense 26 e São Paulo 26. Aí Atlético Mineiro e Atlético Paranaense com 23 pontos, Grêmio e Sport com 22 pontos, Santos com 20. Aí a gente vira a página, vai para os outros 10 e aí começa o drama do torcedor palmeirense. Goiás em 11º também com 20, Botafogo, Chapecoense, Flamengo e Criciúma, todos com 16 pontos. Aí o Botafogo saindo da zona de rebaixamento e o Flamengo também. Vitória na 16ª posição com 15 pontos. Aí na zona da degola, Palmeiras, Figueirense e Bahia com 14 pontos. Coritiba com 12 pontos e o Coritiba não tem jeito. Se não tiver o Alex, não vai. Vamos para a próxima rodada, que será no meio de semana. Palmeiras vai a Recife, na Arena Pernambuco, e vai jogar contra o Sport. Então, Sport e Palmeiras, jogo duro. Santos recebe na Vila Belmiro o Atlético Paranaense. Esses jogos, todos na quarta-feira e às 19h30. No Orlando Scarpelli, Figueirense recebe o Botafogo. Às 21 horas, Coritiba e Vitória. E também às 21 horas, Bahia e Criciúma. Mais jogos da quarta. Na Arena Condá, lá de Santa Catarina, Chapecoense Santos, é isso mesmo, Santos. Internacional recebe o São Paulo no Beira-Rio e o Flamengo recebe o Atlético Mineiro. Transmissão da Web Rádio ABC, da Jornada Esporte na Rede, a partir das 9h30 da noite, você confere ao vivo a transmissão deste jogo aqui pela Web Rádio ABC. E na quinta-feira, apenas 2 jogos, Corinthians e Goiás às 19h30, e Cruzeiro e Grêmio às 8h30 da noite, grande jogo
eu acho que considero aí um dos grandes jogos junto com o Internacional e São Paulo, os jogos aí desse meio de semana, é a 16ª rodada do Brasileirão. Meus amigos, vamos falar um pouquinho aí do Campeonato Brasileiro. Bom, os assuntos aqui mais pertinentes. Esse né? Cruzeiro... Os clássicos Paulista e Carioca, o Cruzeiro e vamos falar do Palmeiras, obviamente. Esse Cruzeiro e Grêmio é a primeira volta ao Filipão, ao Mineirão, depois... já vai ter uma tá faixinha lavada, lá. Aí Cruzeiro, só 7, Grêmio... Boca. Depois da Alemanha veio o Cruzeiro, líder do campeonato. Tá fácil a vida do Filipão. Meu Deus do céu, viu? Olha, tá fácil, viu? Tá fácil. Mário. Bom, vou começar falando sobre a rodada do final de semana, eu vou falar sobre o Palmeiras e São Paulo, mas antes eu vou dar uma pinceladinha no Goiás e Internacional, que foi o jogo da tarde, das 6h30 do sábado, que ninguém nos meios dos jornalistas deve ter assistido, porque eu vi um monte de jornalista falando nos programas de rádio na segunda-feira, elogiando o bom trabalho, o futebol do Arangues está crescendo, da Alessandro dando consistência. Mas o Inter não jogou bem, não. O jogo foi horroroso, Goiás e Internacional. O Goiás tem mais posse de bola, mais chances para marcar. Não que o Dida tivesse feito grandes milagres, porque não tem feito tantas defesas assim, embora a defesa tenha estado consistente. E no contra-ataque, inclusive, um amigo que eu estava tomando um café na casa dele disse assim, olha lá, o Campeonato Brasileiro se decide nesses lances de sorte. Teve uma jogada de linha de fundo, o cruzamento veio da esquerda, a bola passou, bateu em todo mundo, passou lisa lá e entrou direto, foi o gol do Internacional, o gol da vitória. Gol que deu, acho que a 5ª vitória consecutiva do Internacional, depois da derrota para o Corinthians, logo que acabou a Copa do Mundo. E aí, com 15 pontos, o time só pode chegar na briga. Mesmo assim, ainda passou o Cruzeiro temporariamente, provisoriamente, mas é o segundo colocado. Internacional, que realmente está jogando um futebol razoável e tal, mas eu acho que ainda está um pouco aquém do Cruzeiro. Agora, falar sobre o clássico São Paulo e Palmeiras, que foi o jogo que eu transmiti pela Web Rádio ABC. E precisa dar uma contextualizada, vou tentar ser breve, que não é uma das minhas qualidades maiores, mas vamos lá. O jogo envolvia muitos aspectos, né? 10 dias antecedendo ao aniversário do centenário do Palmeiras, um momento que passa a ser sempre muito importante para os clubes que completam 100 anos, né? O Palmeiras vindo num momento complicado, 2 pontos conquistados em 24 disputados, enfrentando o São Paulo, a questão das diretorias que não se falam, a torcida pressionando o presidente, o time se montando, Gareca sem vitória. O Valdívia se machucando. Então, aí não chega, nem começamos a partida ainda, né? E aí o Palmeiras começou pra cima do São Paulo, como tinha que ter, uma postura de quem ia querer dar as cartas, aproveitando até uma certa fragilidade anímica do tricolor, ou um equilíbrio emocional. As duas equipes, houve um equilíbrio com a eliminação do São Paulo pelo Bragantino no meio da semana. O aspecto emocional se equilibrou um pouco, porque o Palmeiras vinha em turbulência e o São Paulo tranquilo. Se o São Paulo tivesse cumprido a parte dele de vencer fácil o Bragantino, teria entrado sossegado, talvez não fosse tão bom pro São Paulo. Acabou surtindo efeito, deu uma equilibrada aí. O Valdívia voltou e estava jogando bem. Os primeiros 15 minutos o Palmeiras foi agudo, incisivo, estava chegando à área do São Paulo, ia criando oportunidades. Tudo indicava que o Palmeiras pudesse fazer uma boa partida. Aí o Valdívia sentiu a lesão e saiu machucado. Aí o Felipe Menezes entrou, o time perdeu muito. O primeiro tempo foi horroroso, horrível, com quase nenhuma. Não me lembro de uma oportunidade aguda de gol. E foram pro vestiário, ninguém merecia realmente mais do que o 0, né? Além de placar, era nota. E o segundo tempo trouxe tudo aquilo que eu estava esperando para o jogo desde o começo. As equipes finalmente então se abrindo e tentando um pouco mais alguma coisa. O São Paulo teve uma postura mais ofensiva, o Muricy tirou o Kardec da posição de centroavante e colocou o Kaká mais avançado para ajudar a articular jogadas ofensivas. O São Paulo começou a funcionar melhor e chegou ao gol numa falha do goleiro do Palmeiras, uma infelicidade do goleiro, a bola foi recuada para ele saiu jogando muito mal. O Ganso vinha vindo de frente, colocou o Pato na cara do gol, 1-0. E aí aquela coisa, né? Saiu o gol, o Palmeiras se lançou à frente, conseguiu o empate no pênalti, né? Muitos diriam, se recusariam a marcar e tal. Eu acho que o árbitro acertou na marcação. Embora o chute tenha sido muito forte, você pode até dizer, efetivamente, o Edson Silva podia até não ter a intenção de fazer o pênalti, mas a bola bateu, estava muito descolado do corpo e tal, bateu o pênalti, o Palmeiras teve, o Henrique bateu com bastante categoria, sangue frio, e empatou o jogo. E aí o jogo teve muitas alternativas, o Palmeiras tentando encurralar o São Paulo, né? Com as limitações técnicas dos seus jogadores, o Gareca mexeu, botou mais o time mais pra frente, o Alione tentando jogar, tá muito menino, tava funcionando bem a parceria com o Valdívia no começo, se ressentiu, né? O Leandro, depois que em impedimento recebeu uma bola, podia ter marcado aos 43, 42 e 50, o Rogério Ceni fez uma defesaça, foi bom pro Rogério também, ou seja, o São Paulo se aproveitou em todos os aspectos para recuperar suas peças.
No lance seguinte, o Henrique perdeu aquele gol absurdo embaixo das traves. E no lance posterior, o São Paulo, numa jogada insistente, não foi nenhum contra-ataque. Toma a bola na direita, insiste, não conseguiu, volta, articula, vai para a esquerda, não sei o quê. O Álvaro Pereira não desistiu do lance, voltou, foi buscar a bola na lateral esquerda, cruzou e o Kardec veio, cabeceou, a bola bateu na trave, nas costas do Bruno e entrou de mansinho, que nem já tinha acontecido no jogo contra o Corinthians, aos 44 do segundo tempo. Ou seja, um roteiro para o torcedor do Palmeiras nunca mais esquecer. De um jogo que nem foi tão... O Palmeiras poderia ter vencido a partida e ninguém diria que foi injusto, né? E aí o Palmeiras perdeu novamente, entrou numa semana difícil, os resultados continuaram da rodada, na sequência da rodada, foram ruins, porque o Botafogo venceu o Fluminense e o Palmeiras ingressou na zona de rebaixamento. Então fica tudo muito turbulento para complicar o Sport Recife, que vinha de derrota, faz 2 partidas em casa, a primeira foi contra o Atlético Paranaense, não venceu, vai precisar ir para cima do Palmeiras na próxima rodada. O Palmeiras está na zona de rebaixamento e vai enfrentar um adversário que precisa da vitória. Talvez seja bom para o Palmeiras poder jogar no contra-ataque um pouquinho mais calmo, mas jogar na Ilha do Retiro nunca é bom. Acho que na Arena... Depois a gente vai... na Arena Pernambuco. Na Arena Pernambuco, sim. Bom para o Palmeiras isso. Agora, bom para o Palmeiras. Pergunto para vocês. Palmeiras vai se recuperar no Campeonato Brasileiro? O que vocês acham? Até já... Aproveitando que falamos bastante do Clássico, a pergunta é a enquete de hoje. Eu vou responder rápido e já passo para o Aníbal. Isso. Eu acho que o Palmeiras vai se recuperar no Campeonato Brasileiro, desde que não demita o treinador. Tomara, né? Tomara que não façam essa bobagem, né? Dê tempo, porque o treinador ainda não teve condições de fazer o trabalho dele com tempo suficiente. Espero que a diretoria do Palmeiras tenha, acima de tudo, paciência. Né? É isso que a gente espera, embora é muito difícil isso no futebol brasileiro. O Gareca é o menos culpado dessa situação do Palmeiras, né? É certo que ele trouxe alguns reforços aí que, num futuro bem próximo, podem ser cobrados, né? Ele pode ser cobrado pelo desempenho desses reforços que ele indicou, mas eu também acho que o Palmeiras se recupera. Existem equipes no Campeonato Brasileiro que apresentam um futebol pior do que o Palmeiras. É o caso do Curitiba, do Bahia, né, que trocou de técnico, tem o Gilson Kleina, estreou contra o Corinthians e venceu por uma questão de detalhe, porque o primeiro gol também do Bahia estava impedimento do jogador do Bahia. Mas isso não justifica a péssima partida, mais uma vez, que o Corinthians fez. Mas eu acredito que no Palmeiras deva se recuperar. Tem times piores, né, o Curitiba, o Figueirense, o próprio Bahia, Vitória também perigando, né? Então, acredito que essas equipes estejam num nível um pouco abaixo do que hoje está o Palmeiras, né? O Palmeiras que vai jogar... É bom a gente lembrar que ontem teve também o sorteio da Copa do Brasil. A gente vai falar sobre isso já. No próximo... No próximo bloco. Próximo segmento. Próximo segmento. O Vitória, eu acho que o Jorginho consegue arrumar. Pois é. E, bom, aí falando um pouco dos outros jogos da rodada, né? Vamos falar do Cruzeiro? O Cruzeiro passou o carro no Santos. Santos... irreconhecível, Robinho jogando bem, né? Mais uma vez. Só ele. Dando mobilidade, mas não dá. Pô, Thiago Ribeiro, Leandro Damião. Leandro Damião. Poxa, foi sacado no intervalo porque não joga. O Oswaldo de Oliveira O Leandro Damião hoje, esse ano, realmente ele não está bem. Não dá para entender o torcedor santista, os que eu conheço, né? Eles postam nas redes sociais e tal que o Fernando Damião não deveria nem começar jogando, né? E aí o Santos tem o desfalque do Gabriel, né? Que está com a seleção brasileira sub-20. Não é titular dessa equipe. Eu acredito que quando ele voltar, o nível do ataque santista possa melhorar um pouco, embora, né? Contra o Corinthians na semana passada, a equipe do Santos produziu bem e não chegou ao gol por... não digo nem falta de competência, por falta de sorte mesmo. Mas contra o Cruzeiro, senhor do jogo do início ao fim, né? Henrique jogando muito, o Ricardo Goulart também fez um gol ali que eu achei falha do Aranha, que ele agachou. Gostei também muito do Egídio. O Egídio, lateral esquerdo, mas é um time, PA e amigos. O torcedor do Flamengo vai brigar com você por causa do Egídio. Time, PA e amigos, assim, como a maioria do Campeonato Brasileiro. O time é um time muito bem arrumado, mas que, não sei, a mim não me empolga. Ele joga exatamente, constrói as jogadas e é eficiente. Taticamente é um time que funciona. Assim como os últimos campeões brasileiros. A gente pega aí o Corinthians de 2011, Fluminense de 2012 e o Cruzeiro do ano passado. Foram times que são coesos
coletivamente, mas que não são nenhuma maravilha assim. A gente não olha para um jogador e fala, puxa Craque, vida, né? aquele cara desequilibra. Não, o Cruzeiro... Talvez o Cruzeiro tenha o Everton Ribeiro, que eu considero um jogador... eu acho... Não é um craque, é um jogador bom. É assim, é um jogador bom, mas não é acima da média, como a gente tem visto os campeonatos brasileiros de alguns tempos atrás. E olha, falando de campeonato brasileiro, o que eu mais vejo, tanto aqui no Esporte na Rede, quanto internet, rede social, narração de jogo, são as palavras péssimo, modorrento, chato, Verdade. triste e outras coisas afins. Então, o futebol, o Campeonato Brasileiro, na realidade, ele acompanha aí o nível do futebol como um todo, no geral, praticado no Brasil hoje. Mário, mais uma palavrinha. Eu ainda queria depois destacar aqui, a gente não falou muito do Clássico Carioca, mas rapidamente, foi uma surpresa o Botafogo ter vencido e o Fluminense passar uma semana assim tão complicada. Parece que os problemas extra-campo têm colaborado para que o Fluminense esteja nessa situação. O Fluminense que briga lá em cima no Brasileirão. Eu tava voltando para casa desse jogo Botafogo e Fluminense, né? Tentando acompanhar os momentos lá, até Facebook e tal, as atualizações que o Bruno colocava da nossa transmissão da Web Rádio ABC, né? Eu não cheguei a achar surpresa a vitória do Botafogo, porque o Fluminense vinha de uma semana que a gente podia colocar como desastrosa, né? O Cristóvão tenta implementar um sistema de marcação diferente no Fluminense e tal. Eu conversei com alguns amigos, gostam de ver o que o Fluminense está tentando colocar, mas o jogo contra o Curitiba que a gente fez lá no sábado à noite, que a Sofia estava com a gente, inclusive, já mostrou um Fluminense sem repertório. Sem conseguir, o Curitiba dominou, que é o último colocado, dominou o Fluminense lá no Maracanã. Depois, aquele espetáculo de incompetência, ser gol 5-2 em pleno Maracanã, e não tem conversinha com o Fluminense, nem tem a conversinha de que escolher a Sul-Americana, porque não tinha vaga garantida na Sul-Americana. Se o Santos fosse eliminado, o Fluminense estava fora da Copa do Brasil. E aí chegou pro clássico, aquele turbilhão, né? Sem saber quem ia jogar, o Fred em péssima fase, e o Botafogo chegou uns dinheiro, pagaram alguns atrasados, e é um time, o Wagner Mancini é um bom treinador. Então, O pênalti do Fred. o pênalti do Fred. Inclusive tem um vídeo na internet mostrando o torcedor do Botafogo que disse que o portal do Globo.com, se não me engano, mostrava Fred perde o pênalti, ele é filmado mostrando isso, e no fundo o lance ainda não aconteceu. O Fred tá indo bater o pênalti. Né? Inclusive eles comentam isso no áudio e tal, e aí quando bate pra fora, que é isso? É armação, enfim, mas eu não vou nem entrar, mas eu vi um vídeo desse rolando. Mas não foi surpresa pra mim o Botafogo vencer o Fluminense não, porque é um clássico de muita tradição, jogadores que poderiam acabar dando a vitória ao Botafogo como deram, porque o ataque formado por jogadores estrangeiros, Paraguai, Uruguai e tal, prima pela raça. Vai atrás de cada lance, vai disputar, comer grama. O Botafogo precisava muito da vitória e acabou vencendo. E pelo que eu sondei e vi, venceu com justiça. Beleza, Mário. Olha, pra gente fechar o assunto Brasileirão, queria falar rapidinho, tá? O que vocês acharam da suspensão do Petros, 180 dias? Vocês acharam justa? É o que está na regra, né? Mas já houve outros casos e houve uma redução. O Corinthians vai batalhar para que haja uma redução pelo menos para 90 dias. O que vocês acham sobre isso? E já emendando, a saída aí do zagueiro Kleber, né? Pode estar indo lá para o futebol alemão, não sei se ainda confirmou, pelo menos ontem. Praticamente Estava sendo muito divulgado aí. E o lateral Douglas do São Paulo, que pode estar indo para o Barcelona. Olha, eu tenho que dar um prêmio para o empresário do Douglas, né? Com certeza. Porque, olha, o Barcelona comprar o Douglas é algo assim, muito, né? Fora do comum. Mas, enfim... A questão do Petros, o caso do Luis Soares, né? Já abre o precedente aí, né? Então, a punição absurda que foi dada para o Luis Soares na época da Copa do Mundo, já abriu esse precedente. Não vai entrar no mérito aqui de que o Petros trombou e tal, ele agrediu. Isso é fato. Isso é fato consumado e tal. Nem se discute isso. Isso aconteceu, as câmeras estão aí para isso e não adianta a gente brigar com a imagem. A questão... São dois pontos. O primeiro ponto é o juiz da partida, o árbitro do jogo, Rafael Claus, ele não ter se apercebido disso e nem ter colocado isso na súmula. E aí depois... Era até normal na circunstância. Exato, sim, isso tudo bem. Mas aí o que aconteceu? Depois,
O diretor da comissão de arbitragem ligou para ele, falando, olha, se você não relatar ou colocar o que aconteceu, você pode ser punido. E aí ele foi e mudou a súmula. Isso é absurdo. Isso é uma falta de competência. Deveria ser julgado como foi a exatamente. imagem, Olha, claro. o cara, o juiz, ele faz um relatório daquilo que ele viu no jogo. Sim. Né? De novo, isso abre um outro precedente muito grave, que é o do juiz poder olhar o lance 1 ou 2 dias depois do jogo e mudar o relatório dele. Tá errado é um relatório isso. de jogo, né? Não, tá errado. É um relatório o juiz do que ele exatamente, pontuou durante a partida. Exatamente. Então o que acontece? Nesse caso, não precisa ter juiz, bota um monte de câmera dentro do campo e acabou o jogo. Você não precisa ter mais relatório disso, você não precisa mais ter relatório de nada. Bom, Passar pro Mário rapidinho, para mim a pena foi extremamente exagerada, mas, né, com esse precedente aí do Luiz Soares, seja o que Deus quiser, agora, daqui a pouco o futebol vai virar um esporte de não contato. olha, e eu vou falar uma coisa assim, eu também achei exagerado, acho que uma redução aí de 90 dias estava uma punição mais exata. 4, 5 jogos. 4, 5... Não, uns 90 dias eu acho que tá bom, porque eu acho que o jogador também tem que sentir um pouco o peso e pensar melhor na atitude, por mais que ele esteja lá no calor da partida, mas um jogador profissional não pode também ter uma atitude dessa, e o Petros, na minha opinião, na minha visão, ele pisou na bola. Mário, rapidinho sobre o Petros e a saída do Kleber do Corinthians. Ó, o momento abraço CBF que eu mandei semana passada podia voltar hoje, porque uma estrutura que está montada para não dar certo, né? O PVC falou no comentário dele logo em seguida, eu achei ótimo, eu estava vindo para cá escutando, né? Que quando você sai da sua casa, num túnel e não ouve nada, vai assistir o tape em casa, sem ninguém ter falado nada, você olha o vídeo e fala assim, realmente o cara saiu um pouco, me acertou e tal, né? Essa é uma visão. Agora o cara, no intervalo, levou um soco pelas costas e não sei o quê. Todo mundo fica martelando isso, 700 mil perguntas quando você chega em casa para ver o vídeo. Realmente, o cara me deu um soco. Né? Então você já conspurca tudo a partir do momento que você vai trazendo as informações que estão de fora com análises tantas. Cada um tem uma análise. Cada um analisa de um jeito, até com um determinado interesse. Aí o código prevê 6 meses de suspensão. Isso que tá errado, né? Você vai destroçar a carreira do cara. Né? Qualquer jogador que para 6 meses, no momento em que é o auge da carreira do menino. Chegou agora ao Corinthians. Né? Enfim, ele precisava ser punido porque parece ter ficado evidente realmente na imagem de que ele foi agredir o árbitro. Falei disso no dia que você me perguntou semana passada. Que precisava ser punido. Aí a brecha disse que você tem que desqualificar o artigo. Para jogar num outro. Uma justiça que não tem a mesma transparência, que só atrapalha o futebol. E que aí um dos 5 juízes, das pessoas que votou, deu um jogo. O outro deu 4. E 3, 180 dias. Tá, alguma coisa tá errada. Critério tá que é isso? assim, né? Então, abraço CBF. Muito obrigado por administrar tão bem o futebol. Aí o corpo clínico do Corpo de Advogados do Corinthians vai desqualificar, vai conseguir reduzir a pena de alguma forma ou de outra, vai conseguir. Né? Embora eu acho que o Corpo de Advogados do Corinthians precisa dar uma reanimada. Né? Porque, pelo amor de Deus, né? Enfim, mas não vou apanhar quando eu chegar depois lá no tribunal. Enfim, agora é o seguinte, o Kleber, era inevitável que o Kleber saísse. Embora alguns colegas da imprensa critiquem muito o Kleber, ele não é um zagueiro pronto realmente, mas ele tem todos os pré-requisitos para jogar no futebol como o alemão. Vai sair, o Corinthians não tem participação nenhuma, até está tentando negociar uma permanência maior. Enfim, mas é normal. E já contratou o Anderson Martins, até investiu um pouco mais, porque sabia que esse assédio viria. Né? Agora, desculpa, PA, um segundo. Depois do departamento de marketing do São Paulo conseguir vender o Bordon, agora ele vai conseguir vender o Douglas por 6 milhões de euros. E em Barcelona dizem até que é 8, né? Põe um laço, obrigado Douglas, e vamos encher os cofres, para não dizer outra coisa, de dinheiro. Isso aí. Gente, a gente estourou bastante tempo. Eu vou agora pedir pro... A gente vai fazer o Vestindo a Camisa, já o Aníbal já está a postos. Vamos rodar agora, então, o Vestindo a Camisa, que o Aníbal hoje trouxe uma história interessante aí para você, internauta. Vamos lá, Luciano e Bruno já está com a camisa. Rodando aí o Vestindo a Camisa. Vem mais pra cá, Lu. Aqui, agora sim. Fazia tempo que a gente não fazia. Fazia tempo, hein? Né? Tava com saudade, viu? Olha aí, que Vestindo beleza. a camisa. Então, Pois não, Aníbal. Bom, esta camisa que Luciano e Bruno está brilhantemente vestindo no dia de hoje é a camisa do Galícia. É um clube bem tradicional
da cidade de Salvador, né, na Bahia. É um clube que já tem 81 anos e foi fundado pelos imigrantes galegos, né, que vieram da Espanha para morar em Salvador. Então foi um clube que teve já completou 81 anos no dia 1º de janeiro, né? E ele é mais conhecido hoje, infelizmente, né, por ter revelado o zagueiro Dante, né, que jogou pela seleção brasileira aí na Copa do Mundo. Eu digo infelizmente por quê? Porque o Galícia é um time muito tradicional do estado da Bahia, né? Essas 3 estrelas que a gente vê aí no distintivo do Galícia, elas representam os campeonatos que a equipe ganhou, né? A equipe do Galícia foi campeã nos anos de 1937, 41, 42 e 43. Então, na realidade, essas 3 estrelas representam o tricampeonato conquistado pelo Galícia no campeonato estadual da Bahia. E é uma das equipes muito tradicionais do futebol. Veja que a camisa que a Luciane está vestida, ela lembra um pouco a camisa do La Coruña, né? Verdade. Porque justamente a equipe do La Coruña também é da Galícia e né, a região de onde os imigrantes galegos fixaram sua base em Salvador. Uma curiosidade rápida sobre o Galícia e sobre o corpo diretivo foi que o corpo diretivo do Galícia prestou uma homenagem para a seleção espanhola, que jogou lá em Salvador na Copa do Mundo agora de 2014, né? Perdeu da Holanda 5-1, e o corpo diretivo do Galícia fez uma homenagem para os jogadores espanhóis, né? E eles foram retribuídos com uma série de presentes aí que a delegação espanhola deu para a direção do Galícia, para eles ficarem no clube social da equipe Legal. do Galícia, lá em Salvador. É isso aí, quero deixar um abraço aos meus amigos lá de Salvador. Eu tenho muitos amigos lá. Terra E maravilhosa. no Galícia, viu? Lá, Terra maravilhosa. Lá a briga é Bahia, Vitória. E a Aníbal sempre uma aula aqui pra gente. Ah, né? o Aníbal, Muito conhecimento. Internauta bate palmas quando vê as explicações do Aníbal. É isso aí. Lu, vamos Obrigada. retornar. A gente já vai com as participações, tá? Daqui a pouquinho. Mas antes da gente ir para as participações, também chamar a Sofia aqui, colocar a Sofia de novo na discussão, né? Vamos conferir o próximo GP de Fórmula 1 neste final de semana. Semana que vem vai ter Momento Motor. Eu vou falar sobre o GP de Spa-Francorchamps, lá na Bélgica. O melhor circuito disparado da Fórmula 1, com seus 7 quilômetros de extensão, 44 voltas. A corrida será neste domingo, às 9 da manhã. E eu vou estar lá ligadinho no GP da Bélgica, que para mim é o circuito favorito, a melhor corrida. E vamos ver, né, se acontece alguma coisa diferente, alguma surpresa. Vamos ver se a Williams consiga manter a boa fase, que o Felipe Massa consiga se aproveitar dessa boa fase. A gente continua aí na torcida e, é claro, vai ser uma grande corrida aí com o Daniel Ricciardo fazendo um bom campeonato. Também tem a dupla da Mercedes que está brigando aí pelo título. Mário, eu sei que você está coçando aí para falar alguma coisa de Fórmula 1. Diga, meu amigo. Você falou do Felipe Massa e falar só Porque a pitaquinho. torcida, eu mantenho Claro. a torcida, entendeu? O Felipe Massa, que costumeiramente nas suas temporadas de Fórmula 1 costuma fazer uma segunda metade de campeonato muito melhor do que a primeira. Verdade. E é muito importante isso, particularmente para ele, porque a Williams tem um projeto para tentar voltar a se tornar uma equipe de ponta, e ele é o cara que está meio que conduzindo todo o processo. Então ele acaba realmente se ressentindo do grande desempenho que o companheiro de equipe dele vem tendo, mas a Williams conta muito com ele para que ele some pontos e consiga chegar no final do Mundial a Williams na frente da Ferrari. Beleza. Vamos lá, Luciane, as participações Vamos, de então. hoje, aí você aproveita, já repassa a enquete. Vamos lá. Verdade. Então, vamos repassando aqui a enquete para você de casa, que você pode responder aqui pelo Facebook ou, se não, pelo site da UpTV, que é a seguinte, tá? O Palmeiras conseguirá se recuperar no Campeonato Brasileiro? Sim ou não, na sua opinião? Tá aí na sua tela, então, se o Palmeiras conseguirá se recuperar no Campeonato Brasileiro, tá? E lembrando, se você quiser mandar sua pergunta, seu comentário, aqui pelo site da UpTV, ou se não, pelo Facebook em tempo real para vocês, tá? Quero mandar um beijo para Juliana de São Bernardo do Campo, para o Julinho de São Paulo, tá? O André de Santo André, um beijo a todos eles. Temos aqui a primeira pergunta da noite, que é da Juliana. Ela quer saber, né, aqui dos nossos comentaristas, o que eles acharam aí da lista do Dunga, se eles acharam que foi pertinente, tá? E ela manda aqui um beijo para os amigos dela da faculdade Anhanguera. Um beijo para toda a galera aí da Anhanguera, tá? Temos também o Julinho, que é de São Paulo. Um beijo para o Julinho, que fazia muito tempo que ele não participava. Um grande beijo para você e para toda a sua família.
E ele faz uma pergunta aqui para nossa convidada, que é a seguinte: o que ela achou do Brasil e o que mais ela teve dificuldade? Se foi aprender o português, se ela achou estranhas as comidas, e ainda perguntou se ela tem namorada, para vocês terem. Namorado, danadinho, desculpa. hein? Danadinho. Namorado, né? Ele quer mandar um beijo para a mãe dele, para Mariana, para Maria, irmã dele, e também para as tias Verônica e Cláudia. Um grande beijo para toda a família que está ligadinha no R. Bom, Sofia, foi mais difícil almoçar, jantar, falar o português? Não, com certeza foi mais difícil falar o português. Mas e As a comida comidas brasileira? Não, é muito gostosa. Ah, Eu adorei. Adorei, tipo, tem pasta, Mas peixe. ninguém quis te sacanear, assim, te ofereceu, sei lá, uma buchada, uma coisa mais nordestina? Acho que não, hein? Não, eu gostei de tudo. Aí o pastel e tudo isso. É muito gostoso. Bom, realmente. Aí que eu achei da seleção brasileira. Isso. Nossa. Eu acho que a seleção brasileira depende muito do Neymar. Aí, depende de um jogador só, não dá para jogar uma Copa do Mundo. Aí, eu acho que não tem um time bem formado, não sei. Uma pergunta em cima desse tema. Isso. Lá na Costa Rica, além do futebol da Costa Rica, qual o futebol mais acompanhado de fora? É o brasileiro, é o europeu, o futebol espanhol, É o de europeu. repente? O europeu, especialmente, e o futebol espanhol. A gente gosta muito do Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, tudo isso. Mário. O Mário tá de palmeirense aqui, de É, repente. fiz uma troca aqui rápida. Para porque- deixar o torcedor do É. palmeirense mais feliz, E né? o Mário deveria Olha lá, vestir a camisa ele também queria e fazer um desfile, né? Vai lá, Mário. Não, pelos vou, 100 anos, não né? vou levantar, eu não vou, mas eu aproveitei a deixa do vestindo a camisa, esse quadro tão legal do Esporte na Rede, que o Aníbal trouxe a camisa do Galícia, que é um clube tradicionalíssimo, sensacional, também sou apaixonado por futebol, conheço o Galícia, da história do Galícia, o Aníbal sempre preciso. Mas dando início à semana, a gente, coincidentemente, na semana que vem, terça-feira, vai fazer o programa Esporte na Rede no dia do centenário do Palmeiras. Né? Como eu moro em São Paulo, eu cresci vendo futebol e apreciando as disputas, e o Palmeiras é um grande clube brasileiro, foi com muito mérito eleito campeão do século passado, vai ter reconhecida agora a sua Copa Rio como título mundial, vive um momento turbulento do Campeonato Brasileiro, mas como eu não vou poder estar aqui no programa do dia 26, do dia do aniversário do Palmeiras, então eu que resolvi pegar uma carona no Vestindo a Camisa para homenagear todo o torcedor palmeirense, o Palmeiras que é um patrimônio do futebol brasileiro e mundial. Aproveitar também para mandar um abraço para os torcedores da Portuguesa, que também fez aniversário no dia 14. Muito bem, Marão, isso aí. Pensei que você fosse fazer uma pergunta para a Sofia. Ah, eu também. faço pergunta para a Manda Sofia. uma aí. Sofia, o Saprissa decidiu um campeonato torneio popular, você até falou desse jogo lá na rádio, acabou perdendo. Perdeu. Uma das grandes dificuldades do futebol hoje são as categorias de base. Como é que funciona lá no campeonato, na Costa Rica, o futebol? Como estava falando para mim, né? Conta um pouquinho pro amigo do Esporte na Rede. Lá na Costa Rica tem primeira e segunda divisão, né? Mas a segunda divisão da Costa Rica não é boa. Eles não têm dinheiro, que isso atrapalha um pouco. Bom, atrapalha muito, né? Eles não têm condições para ter um bom campeonato, né? Aí são os times que são muito fortes, tipo Saprissa, Heredia, La Liga, Alajuela, que tem escolas para crianças, né? Mas De todas as categorias, né? Desde pequenininho. todas as categorias, mas aí é difícil também para os outros times formar jogadores, né? Eu acho que uma das falências do futebol da Costa Rica é a formação dos jogadores, né? Tá certo. Olha, vou aproveitar, daqui a pouco o Aníbal faz mais uma pergunta aqui para a Sofia no finalzinho. Vamos ver como ficaram os confrontos da Sul-Americana, os times brasileiros somente. Nós estamos na primeira fase e agora os brasileiros vão entrar na segunda fase. Então os confrontos são esses: Sport e Vitória, Internacional e Bahia, Fluminense e Goiás, Criciúma e São Paulo. Ficaram dessa forma aí, ficou dessa forma os confrontos dos brasileiros. Acho que será, se eu não me engano, na próxima semana a Copa Sul-Americana e já terá os primeiros jogos desses confrontos. E já emendando aí, vamos de Copa do Brasil, as oitavas de final. Lá os confrontos, ontem, né, a CBF divulgou, fez um sorteio e nós vamos ter esses confrontos: Grêmio e Santos,
Botafogo e Ceará, Cruzeiro e Santa Rita, Vasco e ABC, isso. Aí vamos para o outro lado. Aí o outro lado da chave, bacana aí. Curitiba e Flamengo, América de Natal e Atlético Paranaense, Palmeiras e Atlético Mineiro, Bragantino e Corinthians, certo? Então esses são os confrontos da Copa do Brasil. Confrontos interessantes aí. A gente infelizmente não vai ter tempo para falar sobre a Sul-Americana, Copa do Brasil. Eu ia até perguntar para vocês o que vocês acharam daqueles resultados esquisitos da semana passada, mas como o nosso tempo está voando, então, Aníbal, vamos lá, rapidinho, uma última pergunta para a Sofia, para a gente encerrar aqui. Bom, Sofia, falando ainda um pouco no nível centro-americano, né? A gente sabe que a Costa Rica disputa as eliminatórias da CONCACAF, sempre tem os Estados Unidos, o México, né? E agora tem outros países, Honduras também, que até se classificou para a Copa do Mundo, junto com a Costa Rica, o México e os Estados Unidos. Hoje, a Costa Rica é fato, é o 8º melhor time do mundo, a gente não tem o que discutir, né? Comparando com o desempenho da última, pelo menos o 8º, né? Eu não sei como é que ficou o 8º mesmo? Então... Mas eu acho que no ranking mundial... Subiu bastante, né? Ficou no 15º. Olha só, que maravilha. Então, Sofia, olhando assim para o futuro, para frente, né? A Costa Rica tem chances de continuar mantendo esse nível? Você acha que o trabalho que está sendo feito está sendo bacana? A equipe da Costa Rica pode sonhar até mais alto do que a colocação que chegou aqui na Copa? Eu acho que dá para continuar fazendo o mesmo trabalho, né? Aí vai depender muito do novo técnico que vai ter a nossa seleção, mas eu acho que dá para continuar fazendo esse trabalho. Aí a geração dos jogadores... Motiva, né? Todo mundo, né? Isso, nesse e são caso. jogadores muito novos. E muitos estão jogando na Europa. Tipo, agora o Keylor Navas está no Real Madrid. O Gelson Tejeda saiu do Saprissa e vai jogar na França. O Câmbio volta para o Arsenal. O Brian Ruiz, eu acho que vai jogar na Turquia. Então, eles estão jogando na Europa, estão jogando com os melhores times. Então, acho que isso é bom para a nossa seleção. Aí eu queria falar sobre uma coisa, que eu acho que é uma falência também da formação, depende muito dos técnicos. E para mim, não tem bons técnicos lá na Costa Rica. Um jogador de futebol decide não jogar mais e faz um curso e vira técnico. Para mim, não dá. Ele pode ser que foi um bom jogador, mas ele tem que ter uma boa formação para virar técnico e para ensinar para as crianças. Mas acontece isso na Costa Rica. Eu acho que para ter uma boa continuidade aí, vai ser necessário vir novamente um estrangeiro, quem sabe um treinador da escola argentina, né? Para dar uma continuidade. Mas eu acho que sem dúvida vai ter uma motivação. Acho que essa geração já motivou as próximas e isso vai ser muito bacana. Tem mais alguma participação aí, Lu? Bom, temos daqui do Toninho, nosso Toninho, que beleza. Olha ele aí. Um abraço a todos, eles que estão acompanhando o programa, né, que agora é a janta dele, um grande beijo pro Toninho. Hoje a Luz chegou direitinho, Toninho. Obrigada, Toninho, um grande beijo para você, para toda a sua família. Ele diz o seguinte, essa loira que está atrás do povo, quem é ela? Diz que ela é linda e diz que a nossa convidada também é linda, olha. Olha só. Obrigada. E o Toninho quer saber de vocês, o que vocês acham do Palmeiras, vocês já falaram. Então, Toninho, pega de novo, assiste, que eles já falaram sobre isso. Um grande beijo para você. Temos também o Julinho, novamente. Vocês não responderam a minha última pergunta. Eu quero saber se ela tem namorado. Olha só. Ele manda um grande beijo. É insistente, hein? Internauta ele diz que a irmã dele está apaixonada pelo Paulo Arnaldo, gente. Ô, louco, que isso? A minha irmã Gabriela está apaixonada pelo Paulo Arnaldo. Diz que ele é um gato maravilhoso. Ele é casado? Ele é casado, infelizmente. Como diz o Leandro, qual é a frase do Leandro? São os olhos digitais? São os olhos digitais. São os olhos digitais. Mas obrigado, Gabriela. Tem namorado? Não tenho namorado. Olha lá, já vai entrar em contato pelo Facebook, já tô vendo, viu? Rapidinho, pra gente encerrar aqui, a gente tá realmente hoje um programa muito bacana, só para passar a informação e vocês falam, rapidinho, hein? Convocação do Dunga, convocação que saiu hoje, goleiro Jefferson e Rafael, Jefferson do Botafogo, Rafael do Napoli. Zagueiros Davi Luiz, Marquinhos do PSG, Gil do Corinthians, que pode estar saindo. Rafael é amigo do Tafarel, tem contato com o Tafarel, era uma convocação previsível.
Miranda do Atlético de Madrid. Os laterais, Michael, Felipe Luiz do Chelsea, Alexandro do Porto e Danilo do Porto. Uma dupla aí que já foi do Santos. Meio-campistas, Luiz Gustavo do Wolfsburg, Elias do Corinthians, Fernandinho do Manchester City, Ramires, Everton Ribeiro do Cruzeiro e Oscar do Chelsea. Os atacantes, Hulk do Zenit, Ricardo Goulart do Cruzeiro, William do Chelsea, Neymar do Barcelona, Felipe Coutinho do Liverpool e o Diego Tardelli do Atlético Mineiro. Rapidinho. Rapidíssimo, né? Não concordo só com 2 nomes aí, Ramires, eu acho que pra mim já deu o que tinha que dar o Ramires, Também, viu? a não ser que coma a bola novamente no Chelsea, né? E o Hulk, Não, não tem maiores explicações. Mário, Eu vou falar só do que eu acho que é justo, sabe? A convocação do Gil, zagueiro do Corinthians, do Ricardo Goulart, o Everton eu Ribeiro. gostei do Felipe Coutinho. O Everton Ribeiro, tudo bem, porque ele realmente tem sido um pouco o maestro desse time do Cruzeiro. O Miranda, que tinha que ter sido convocado para a Copa do esse já Mundo, devia ter ido pra isso era Copa. uma obviedade, né? E o Felipe Coutinho, que depois que saiu a lista do Filipão, foi o cara que ficou, mas e o Felipe Coutinho, então era óbvio que o treinador tinha que chamar o Felipe Coutinho. Só que as convocações do Dunga não vão ter muito o meu apreço, porque a reformulação da CBF teria que ser outra, tomar outros caminhos. Só isso. Se vocês derem tempo de falar sobre a Copa do Brasil, a gente fala, se não, boa sorte às equipes. Não vai dar, infelizmente. Acabou o nosso tempo. Luciano e Bruno, boa noite. Boa noite, Paulo Arnaldo. Eu vi que você vai tirar uma folguinha semana que vem. Vou. Boa folga. Leandro estará de volta. O momento motor vai sair, mas eu vou folgar. Mas você está sempre de parabéns aí pela grande apresentação, Obrigado, né? Muito Lu. sucesso Você também. sempre. Alexandre Aníbal, boa noite. Ao Mário, boa noite. Né? Cadê o Mário? O Mário tá sempre por Mas aqui, tá aí, um ó. grande beijo. Mário. Palmeirense Ah, hoje. Palmeirense. Gente, ele podia ter escolhido uma camisa mais legal, né? Olha, Isso, não, tá bem. Palmeiras não tá dando Tá certo. Quando não é o Corinthians, é o Palmeiras que tá na Guilherme não tá gostando, tá lá o Guilherme. Um beijo aí pra nossa plateia também, a Thaís Herrera, a Sofia. Grande beijo pra você, muito obrigada por ter vindo. E, claro, né, tenha uma boa volta ao seu país e volte mais vezes ao Brasil. Faça uma visita, né, a todos nós. E a você Obrigada. de casa, muitos beijos. Tenha uma semana aí abençoada, né? E, claro, terça-feira, Esporte na Rede, às 8 da noite. Um grande beijo a todos. Para não ficar mal com ninguém, o Marão, qualquer camisa que ele vestir dos 4 daqui de São Paulo, dos times do Rio, vai cair bem no Marão. Pode ter certeza. De Minas, com toda certeza, Marão. Mas você Tenho fez uma certeza justa que vai homenagem. sair, vai cair bem. Vestirei as camisas sempre que achar que tenho que vestir. Mas você tem certeza que vai grande cair abraço. bem? Só o Palmeiras que não Como pode vai cair, né? Não, o Palmeiras não vai cair para a Série B. Então tá certo. Alexandre Aníbal, boa noite. Boa noite a todos, obrigado mais uma vez aqui pela oportunidade. Até mais, meu caro grande amigo Mário Cardoso, PA, Luciane e Sofia, obrigado, viu? Uma simpatia, boa viagem. Obrigada a Volte você. para o Caribe, que é um lugar maravilhoso. Maravilhoso. O Caribe, a América É. Central. Conheço o Panamá, conheço Aruba, conheço o Curaçao. Só falta conhecer a Costa Rica, mas eu Vai para Costa Rica. seguramente conhecerei, porque realmente é muito bom lá. Mais Recomendo. perto que eu cheguei de lá foi no México, um pouco mais acima. Mário, boa noite. Boa noite, Paulo Arnaldo, Luciane, Aníbal, amigos ouvintes, os internautas, obrigado pela companhia, todos que estão assistindo. Sofia, muito obrigado por ter vindo aqui, foi um prazer a gente dividir essas jornadas, a casa está sempre aberta. Um abraço, Obrigada. um abraço especial para o Bernardo e para a Gisele, que estão assistindo o Esporte na Rede lá na Costa Rica. Sempre Meus bem-vindo. pais. Não, Bom, pode falar dos seus pais, Nossa. aproveita. não, eu mando um beijo para eles só. Mas certo. não, eu estou obrigada a vocês pelo convite Nós de que novo. agradecemos a sua Eu- vinda aqui, foi eu muito desfrutei legal, muito bacana. e foi um prazer conhecê-los, né? E convidar vocês para ir para Costa Rica. É Opa! maravilhoso. Não convida duas vezes É. não, que ó, foi uma simpatia mesmo hoje a sua presença, falou Obrigada. muito bem, foi impecável, parecia já comentarista aqui de TV, realmente imagina. foi bacana demais. Espero que você tenha gostado. E se Eu gostei voltar muito. ao Brasil, por favor, venha nos visitar aqui de novo. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Bom, para a gente encerrar aqui, dá uma passadinha no nosso site. Vamos pôr aí na tela o endereço para você, internauta, acompanhar as edições anteriores. Ah, se pegou um pedacinho do programa, quer assistir no final de semana, clica lá em edições anteriores e você vai conferir lá no site esportenarede.org. Esse é o endereço do Facebook e a gente também vai ter rodada, transmissões. Lembra que eu falei lá no comecinho do programa? Olha quantos jogos a Web Rádio ABC transmitirá. Já amanhã, Flamengo e Atlético Mineiro, jogo do Brasileirão, às 21h30.
No final de semana, 3 jogos. A equipe da Web Rádio ABC e Jornada Esporte na Rede terá trabalho duro. Palmeiras e Coritiba às 9 horas da noite o jogo, 8h30 você já confere a transmissão, a abertura. No domingo, jornada dupla, São Paulo e Santos, o grande clássico, e Goiás e Cruzeiro às 18 horas, o jogo é às 18h30, você acessa lá webradioabc.com.br. Pensamento da rede? Tem, claro que tem, vamos colocar aí, olha só que legal, o Carl Sagan, ele é um cientista, né? Foi um cientista muito famoso por outra frase, mas eu escolhi essa porque tem a ver com a gente. Como as nossas paixões pelos esportes são tão profundas e tão amplamente distribuídas, é provável que façam parte de nosso hardware. Mas ele, como um bom cientista, ele ia falar hardware, obviamente. Mas não estão em nossos cérebros, mas em nossos genes. Grande Carl Sagan. Ele é famoso por aquela frase, se no universo não existem outras vidas, o universo é um grande desperdício. Essa é a frase famosa dele, mas eu achei também muito bacana. Então você, internauta, muito obrigado mais uma vez. Você faz parte aqui da gente, é muito legal ter a sua participação. Semana que vem, Leandro Martins estará de volta aqui apresentando o programa Esporte na Rede. Então, se você não conseguiu ver, acesse lá o nosso site, indique para os seus amigos. E semana que vem eu volto, mas numa passagem aqui rápida, breve, de Momento Motor, tá bom? Valeu demais, uma boa semana. Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Every hour, every day, learning more. The more I learn, the less I know about people. The less I know, the more I wanna look around. Digging deep for clues on higher ground. The fishes swim while rivers run.